Cruzando as Conversas. Oferecimento. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. E Colombo. Estruturas para eventos e também fretes e cargas. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi. Começa aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, trazendo sempre análise dos acontecimentos mais importantes do momento, com a perspectiva dos nossos convidados, enquanto estivermos em bandeira preta, através de videoconferência, permitindo a segurança e a saúde daqueles que participam do nosso programa e também da nossa equipe. Cruzando as Conversas, você pode assistir de segunda a sexta-feira, aqui na RDC, canais 24 e 524 da Claro Net, pelas redes sociais, @RDC TV Digital, em todas as plataformas. É só procurar @RDC TV Digital no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. O Cruzando as Conversas também tem a sua versão no formato de podcast. Você encontra no Spotify, Google Podcast e nos demais agregadores. Também pelo site rdctv.com.br, clica na aba podcast e daí você acessa a íntegra da nossa edição e com ela você pode ouvir no seu smartphone a hora que você quiser. O Cruzando as Conversas e a RDC estão agora em mais 6 cidades através do canal 524 da Claro Fibra TV, em Montenegro, Guaíba, Cachoeira do Sul, Torres, Gramado e Canela. Não deixe de acompanhar os nossos programas e mandar a sua mensagem. A sua audiência é muito importante para nós e a sua participação também. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E também de Colombo, estruturas para eventos e agora fretes e cargas. Hoje foi um dia muito agitado em Brasília. Começou com a queda do ministro Ernesto Araújo e se seguiu uma série de outras exonerações e mudanças na estrutura do governo Bolsonaro. Outra de destaque foi a demissão do Fernando Azevedo e Silva, general e ministro da Defesa. Ao todo, foram 6 modificações na estrutura de governo. No Cruzando as Conversas de hoje, nós vamos falar muito sobre o Ministério das Relações Exteriores, porque quando estávamos montando o programa, a única demissão que havia se dado era a de Ernesto Araújo, que pediu para sair após uma polêmica envolvendo a senadora Cátia Abreu. Como esta situação se desdobrou para a estrutura inteira de governo, gerando uma série de questionamentos, inclusive sobre bastidores relativos à renúncia do comando das Forças Armadas, nós ampliaremos essa discussão para a edição de amanhã do Cruzando as Conversas. E já anuncio que nós vamos ter a participação do ex-ministro Carlos Marum, falando a respeito disso, também do deputado federal Eduardo Martins e do professor Marcos Quadros, que escreveu um livro recente analisando o fenômeno do bolsonarismo. Então fiquem ligados, amanhã às 22 horas, já antecipando a pauta para vocês, nós continuaremos a discussão que se inicia aqui no programa de hoje, a partir do segundo segmento, em que teremos analistas aí falando sobre a saída de Ernesto Araújo. Neste primeiro bloco, entretanto, nós vamos falar de um assunto relativo a Porto Alegre, que gerou uma série de discussões na semana passada, a judicialização da reforma da Previdência do município de Porto Alegre. A reforma da Previdência que já está em debate desde o ano passado, projeto que foi encaminhado ainda no governo Marquesan, mas que foi adotado pelo governo Melo, com algumas alterações. Uma decisão judicial, entretanto, barrou o andamento do projeto. E para falar sobre isso, eu recebo na abertura do Cruzando as Conversas de hoje para uma entrevista o Roberto Rocha, que é o procurador-geral do município. Doutor Roberto, seja muito bem-vindo. Boa noite ao Cruzando as Conversas. Boa noite, Macalossi. Boa noite a todos que nos assistem. Satisfação estar aqui novamente.
Como é que o senhor recebeu a judicialização dessa reforma, que é uma reforma importante aí para as finanças da capital? Já era esperado, doutor Roberto? Macalossi, a gente tem a ciência, né, de que no Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, né, não há um tema que não acabe, né, na justiça, né? Principalmente esse tema que realmente é muito significativo para toda a população e especialmente para os servidores públicos, né? Então, nós encaramos com naturalidade a realização. É uma situação bastante normal. Claro que atrapalha o andamento e atrapalha um pouco a gestão e os projetos, né, do executivo, mas com naturalidade isso vai ser tentado. Nós temos as técnicas, né, e plena segurança de que conseguiremos avançar no projeto com percalços maiores. Na verdade, a alteração que fizemos, né, você falou no início na abertura, né, é um projeto do ano passado, um projeto de emenda à lei orgânica, que trata da Previdência dos Servidores Públicos. Esse projeto original era mais amplo e a ideia do prefeito Melo foi exatamente restringir o seu objeto nesse primeiro momento, deixando só a questão das idades e do tempo de contribuição para essa emenda à lei orgânica e tratar de alíquotas e regras de transição posteriormente em lei complementar. Então, basicamente, foi essa modificação. No nosso entendimento, não se propôs alteração substancial. Na verdade, se simplificou na medida em que se limitou o debate, o que proporciona até discussão, melhor análise no segundo momento em relação às outras regras, né? Essa mensagem retificativa teve o objetivo específico de simplesmente colocar o básico, que é a reforma da Constituição, né, a reforma federal, e também que já houve no Estado, atualizar a lei orgânica nos aspectos básicos da idade do tempo de contribuição, né, porque já desde 2019 nós temos essa necessidade, e depois, num segundo momento, então, discutir o restante. A Justiça, no primeiro grau, e depois confirmado liminarmente também pelo desembargador, que é o relator do agravo, entendeu que essa alteração seria substancial, o que demandaria uma nova reapreciação pelo Conselho de Administração do Previmpa, a nossa autarquia aí, previdenciária. Tá, então teria que basicamente voltar tudo a estaca zero, doutor Roberto? Teria que formular todo um projeto do zero em virtude de uma ou outra alteração no texto, é isso? Não, na realidade, a mensagem retificativa é um instrumento do processo legislativo, né, que é previsto para o chefe do Poder Executivo, para o prefeito, fazer alguns ajustes no projeto. Ou seja, o projeto não está... Aquele projeto original da gestão anterior não está sepultado. Não, nada disso. Na verdade, houve agora uma proposta, né, uma simples alteração. O projeto é o mesmo que foi retificado. Por isso, nosso entendimento que não haveria necessidade de retornar ao Conselho de Administração, que já se manifestou sobre a redação original. Na medida que nós só tiramos uma parte, obviamente que o restante já teve apreciação, não precisaria uma nova apreciação. Mas, infelizmente, não foi isso que entendeu o Poder Judiciário. Mas, como eu disse, o projeto é o mesmo, continua ainda, e o prefeito vai tomar a decisão nos próximos dias, aí, junto com a base, né, fazendo já, se nós vamos pegar e vamos manter a mensagem retificativa, cumprindo a decisão e remetendo para o Conselho de Administração, para uma nova apreciação sobre o tema tratado, ou simplesmente nós vamos pegar e vamos tramitar o projeto original, que já tem parecer, né, e nesse sentido atendendo a decisão judicial. É importante destacar que nessa ação que foi ajuizada pelo SIMPA e por vereadores, né, do Partido dos Trabalhadores, havia outras teses contra a tramitação desse projeto que foram rechaçadas. A tese, por exemplo,
invalidade da audiência pública que foi realizada virtualmente, sobre a falta de impossibilidade de participação de algumas pessoas, também a tese de que faltaria no procedimento até aqui análise financeira atuarial. Essas duas teses foram afastadas pelo juiz de primeiro grau, né, e não foram analisadas no segundo grau, porque não era objetivo do recurso. Mas, então, de certa forma, ficou só essa pendência em relação à mensagem retificativa, e quanto ao mais, validou o processo. O entendimento, até, de certa forma, nos deixa muito mais tranquilo quanto a isso, né? Porque, tirando essa questão de uma análise, da repetição da análise pelo Conselho de Administração, todo o restante do processo legislativo foi chancelado agora. E me diga uma coisa, doutor Roberto, a alegação de que a audiência pública tinha uma gravação que prejudicou o andamento, eu li algo a respeito. Exatamente, isso foi alegado na questão inicial, e o juiz que deferiu a liminar afastou esse argumento, entendeu que não havia nada que indicasse prejuízo, né? Então, essa situação, pelo menos na liminar, está superada, e aqui temos a convicção de que não eu vai devo ser dizer que quando problema. li, achei um tanto quanto pobre esse argumento, quer dizer... A própria decisão judicial também nem aprofundou a análise, nem rechaçou de plano. Na questão, hoje, a audiência com essa tecnologia, ela tem muito mais participação do que quando é plenário, né? Ou quando é presencial, né? Sabe todas as limitações que existem para a participação de forma presencial, e hoje, com a virtualização desses procedimentos e tantos outros, nós temos a impressão de que há muito mais visibilidade, há muito mais transparência nesses assuntos, né? Inclusive, possibilitando que pessoas que normalmente não têm disponibilidade de tempo de ir à Câmara, de acompanhar, possam ver de qualquer lugar. Então, eu acho que foi, na verdade, um aperfeiçoamento, né, da transparência, da informação para o modo geral. Agora, esse processo de contínua judicialização de todos os atos do Poder Executivo, ele é realmente uma coisa complicada de se lidar, né, doutor Roberto? Porque, veja só, não é uma questão apenas do governo municipal, é algo que nós estamos constatando em todos os níveis. Veja a dificuldade do governo do Estado em realizar o leilão de privatização da CE. Agora tivemos uma nova liminar suspendendo o leilão de ocorrer. O nível de insegurança jurídica é enorme, porque aqui o que está se fazendo é impedir o legislativo de trabalhar. Exatamente, né? Isso, como você bem contou, gera uma insegurança para o parlamentar, para o corpo jurídico, né, que assessora essas instituições todas, né? Porque, na verdade, é aquele jogo de das liminares, né? Espera chegar na véspera e alega uma situação ali que daí o juiz, na incerteza, às vezes, diante, né, daquilo que se chamava fumaça de bom direito, né? Não é uma expressão lá romanos, né? Mas assim, não tem muita certeza, mas por via das dúvidas, vamos parar e vamos fazer de novo, como aconteceu aí nessa questão do Conselho de Administração, né? Isso, de fato, gera um retrabalho, gera uma insegurança, muitas vezes um atraso, né? Nesse caso específico, me parece que, na verdade, é aquele tipo, comparando com o futebol, aquele tipo de falta para não deixar o jogo andar, né? Na verdade, se sabe que a alteração é impositiva, cumprir a Constituição, mas essa falta assim, no meio de campo que não deixa o jogo andar. E isso está acontecendo não só nas questões envolvendo o direito público, mas até mesmo, de modo geral, no direito, né? Os investidores realmente têm uma grande temeridade, né? Esse é um custo que o Brasil está suportando, né? E nós, para operadores do direito, ficamos numa situação muito delicada também de fazer posicionamento, prever situações, né? Hoje nós somos eu tenho a impressão que a gente nos preocupamos menos por dizer o que é o correto, porque hoje o correto é muito incerto, mas em avaliar os riscos, né?
e tentar prever todos os percalços, todas essas situações que vão prejudicando a fluência do trabalho. O senhor tem alguma previsão de quando é que o governo terá uma resposta, a resposta que vai dar a essa ação? Não, na realidade, como nós temos o prazo bem elástico, né? O prazo da fazenda é em dobro e tal. Na verdade, eu tenho a impressão de que a administração vai, antes mesmo do prazo da contestação, nós vamos, o prefeito, junto com os secretários, vai decidir, né, se restabelece o projeto original ou se manda para o Conselho de Administração. Né? Um processo judicial, ainda que o Conselho de Administração tenha um prazo regimental que com certeza é bastante longo e incompatível com a necessidade que nós temos da administração em favor da cidade em promover essas reformas, né? Ainda que esse prazo do Conselho seja muito longo, mais longo ainda será o prazo toda a tramitação do processo. Então, eu acho que em breve deve ter uma decisão aí do prefeito para ver como melhor tramitar na Câmara de Vereadores. O prefeito havia estabelecido o regime de urgência em cima da proposta, mas é uma proposta importante, né? E outra, né, doutor Roberto, o regime de urgência pode-se até questionar, eventualmente, dentro do debate. Por exemplo, no ano passado eu questionei aqui, né, o governador por ter apresentado o projeto da reforma tributária estadual em regime de urgência, por uma série de condicionantes. Pode-se questionar isso, mas não se pode apontar como ilegal. Ilegal não é. Exatamente. Regime de urgência é um elemento presente no regimento interno da Câmara de Vereadores e, portanto, é uma lei. E se esse regimento é inadequado, bom, então que os parlamentares o alterem. Perfeitamente. É uma previsão, você bem falou, do regimento, da própria lei orgânica também. É legítimo dentro do processo legislativo, porque existem situações que realmente demandam essa celeridade. Nessa situação aqui é um exemplo, porque nós estamos uma crise, nós precisamos ajustar o nosso orçamento a todas essas circunstâncias dramáticas que estamos vivendo, com a questão da pandemia, com a mudança da alteração do investimento na educação lá do Fundeb. Tem uma série de demandas, né, que realmente desajustam o orçamento e, ao mesmo tempo, nós temos uma imposição constitucional de atualizar a nossa Previdência. Então, é plenamente justificado do ponto de vista prático, né, do ponto de vista do interesse da sociedade, que se abrevie certas etapas do processo legislativo, mediante, por exemplo, a realização de comissões conjuntas, que é o que mais se tem no regime de urgência, e, no fundo, a decisão vai ser a mesma, né? O debate é amplamente conhecido. Como eu disse, esse tipo de argumento é para parar o jogo, né? Na verdade, contar com algum fato extraordinário que aconteça e que protele por mais tempo, o que acarreta um prejuízo para a própria sociedade, no caso. Só lembrando que essa ação foi movida pelo Simpa, que é o sindicato aí dos municipários, junto com uma parte da bancada, com a bancada de oposição, na verdade, né? A liminar resultante de uma ação coletiva, então, dessa entidade, junto com os vereadores Bruna Rodrigues, do PCdoB, Roberto Robaina, do PSOL, Dayana Santos, do PCdoB, Jonas Reis, do PT, Karen Santos, do PSOL, Laura Cito, do PT, Leonel Rádio, do PT, Matheus Gomes, do PSOL, Pedro Ruas, do PSOL e Reginete Bispo, do PT. E no despacho, o juiz de direito Murilo Magalhães Castro, da 5ª Vara Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre, deferiu a tutela provisória de urgência, determinando a suspensão do projeto de lei 002/2020, até que seja permitido o Conselho Administrativo da Previmpa a análise prévia da mensagem retificada encaminhada pela atual gestão executiva municipal em relação ao referido projeto de lei. Fecha aspas. Teu comentário final sobre isso, Roberto? É importante sobre esse aspecto destacar o seguinte: nessa decisão, tanto no primeiro grau quanto no segundo,
foi muito importante ter ficado expressamente afirmado pelo Judiciário que essa manifestação do Conselho de Administração do Previmpa, ela tem caráter meramente opinativo. Ao contrário do que se afirmou no processo interno lá da Prefeitura, né, quando passou pelo Previmpa, o próprio parecer do Previmpa, que se arvora um caráter vinculativo, ou seja, decisório sobre a própria vontade do prefeito, a própria iniciativa do prefeito de encaminhar um projeto, né? Isso foi agora judicialmente rechaçado, por óbvio, né? Mas é importante, né? Também é uma situação que é um avanço, porque... Não, até porque ninguém elegeu o Previmpa, né, Roberto? É um órgão composto legitimamente plurissetorial, ali, com participação de várias pessoas, muitas com participação dos próprios servidores, com participação de sindicalistas, coisas, tudo mais que a gente sabe como funciona, mas que já estava se achando, inclusive, com poderes de delimitar a iniciativa do prefeito. O que, pelo menos, nessa decisão, embora nós não concordemos com a medida agora imposta, pelo menos teve o bom senso de deixar expresso isso, né, de que, obviamente, o prefeito, ainda que venha um parecer contrário, não é pode perfeitamente o prefeito encaminhar à Câmara e a Câmara vai votar, que realmente é o poder constituído com a legitimidade para dar a palavra final, e não um órgão interno meramente consultivo. É importante dizer que existe uma tramitação do projeto, que essa tramitação tem a participação de entidades que opinam, mas a gente não pode confundir essas entidades com a Câmara de Vereadores, que é a representação da população, e não pode confundir uma análise do projeto com, claro, uma análise com base numa visão de mundo sempre, né? A gente não pode confundir isso com a realidade em si. De qualquer maneira, está aí, Roberto, está aí então, né? Sim, Pedro. Exatamente. Não, são vários interesses envolvidos, todos têm direito a manifestar nos momentos oportunos. E agora, obviamente, que a legitimidade para a decisão quanto a encaminhar o projeto é do prefeito e quanto a votar é da Câmara. Muito bem, está aí então Roberto Rocha, procurador-geral do município de Porto Alegre, falando sobre a judicialização da reforma da Previdência, que é um projeto, repetindo no início, foi encaminhado pelo governo Marquesan, foi adotado pelo governo Melo com algumas alterações e o Simpa, junto com a bancada de oposição, entrou com uma ação e obteve uma liminar impedindo a tramitação, sustando a tramitação do projeto. Falamos aí então com o Roberto Rocha, que é o procurador-geral do município de Porto Alegre. Roberto, tua última palavra, muito obrigado pela participação aqui hoje. Eu que agradeço o convite e permaneço à disposição para os esclarecimentos. Um abraço. Então tá aí. Muito bem, vamos fazer um break e nós voltamos na sequência para falar sobre a queda do ministro Ernesto Araújo, um dos integrantes do governo Bolsonaro que saíram nesta segunda-feira movimentadíssima em Brasília. Nossos convidados analisam o cenário político na volta do intervalo. Fiquem conosco, você está acompanhando Cruzando as Conversas aqui na RDC TV. O Cruzando as Conversas está de volta aqui na RDC TV. No primeiro bloco nós tivemos o Roberto Rocha, que é o procurador-geral do município de Porto Alegre, falando sobre a judicialização do processo de reforma da Previdência que está tramitando na Câmara de Vereadores. E nesse segundo segmento nós vamos falar sobre a queda do ministro, agora ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e sua substituição no Itamaraty. Hoje foi um dia movimentado em Brasília, 6 modificações na estrutura do governo. Não foi uma reforma ministerial, né? Não dá para se chamar isso de reforma ministerial, porque foi ao sabor dos acontecimentos. Não foi algo planejado, estruturado,
Não, foi uma tempestade hoje e o presidente ajeitou a situação do jeito que dava. Nós vamos analisar hoje o Ministério das Relações Exteriores. Foi o primeiro a ter uma queda confirmada hoje no início do dia e amanhã nós continuaremos essa análise ampliando ela para a totalidade do governo. Então, lembrando que o nosso programa, sempre a partir das 22 horas aqui na RDC, Cruzando as Conversas, você pode nos acompanhar pelos canais 24 e 524 da Claro Net e também pelas redes sociais, @RDCTV Digital, nas principais plataformas, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, no Brasil inteiro. A RDC continua ampliando aí a sua quantidade de telespectadores. Agora nós estamos disponíveis em mais 6 cidades aqui no estado, pelo canal 524 da Claro Fibra TV, em Montenegro, em Guaíba, em Cachoeira do Sul, em Torres, em Gramado e em Canela. Você pode assistir a nossa programação através nessas cidades, através desse canal 524 da Claro Fibra TV e no restante das principais praças do Rio Grande do Sul pelo canal 524. Cruzando as Conversas também está disponível no formato podcast, que você encontra no Spotify, no Google Podcast, nos demais agregadores, Cruzando as Conversas. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você, e também de Colombo, estruturas para eventos, e agora também fretes e cargas. Ernesto Araújo cavou uma crise que o colocou para fora do Ministério das Relações Exteriores. Ele já estava desgastado, estava há alguns dias tentando se manter, mas depois de uma postagem no Twitter, ele selou o seu destino. Eu pedi para a produção selecionar o post que ele fez, vou colocar no ar, porque esse post foi a origem, a gota d'água para o episódio que resultou na sua saída. Ele escreveu o seguinte ainda ontem, abre aspas. Em 4 de março, recebi a senadora Cátia Abreu para almoçar no Ministério das Relações Exteriores. Conversa cortês, pouco ou nada falou de vacinas. No final, a mesa disse, ministro, se o senhor fizer um gesto em relação ao 5G, será o rei do Senado. Não fiz gesto algum. Desconsiderei a sugestão, inclusive porque o tema 5G depende do Ministério das Comunicações e do próprio presidente da República, a quem compete a decisão última na matéria, fecha aspas. Em resposta a essa publicação, houve um uníssono. O presidente do Senado escreveu também em seu Twitter o seguinte, a tentativa do ministro Ernesto Araújo de desqualificar a competente senadora Cátia Abreu atinge todo o Senado Federal, e justamente em um momento que estamos buscando unir, somar, pacificar as relações entre os poderes. Esta constante desagregação é um grande desserviço ao país. Tá aí, então. Voltando para mim aqui. Então, manifestação do ministro Ernesto Araújo, a resposta do presidente do Senado, mas não foi apenas o presidente do Senado, teve muitos senadores que se manifestaram. E o Ernesto Araújo, hoje, pediu demissão ao presidente da República, que a aceitou, e ele já foi, inclusive, substituído. Nós vamos falar sobre Ernesto Araújo no Ministério das Relações Exteriores, sobre o futuro da diplomacia brasileira, o que esperar do novo titular da pasta. E para falar sobre esse assunto, eu convidei 3 especialistas na área. Dou as boas-vindas ao nosso convidado Evandro Menezes de Carvalho, participando pela primeira vez aqui no Cruzando as Conversas. O doutor Evandro Menezes de Carvalho é doutor em Direito Internacional pela USP. Doutor Evandro, bem-vindo, boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite, por poder participar do programa. Muito bem, e agradecer ao Eduardo Ponticelli pelo contato e por ter feito meio de campo aí para que a gente tivesse a participação do Dr. Evandro aqui na edição de hoje do nosso programa. Também participam do Cruzando as Conversas de hoje, Dr. César Redel, consultor em Relações Exteriores. Vem, César. Boa noite, Macalossi, uma alegria retornar ao seu programa. Boa noite ao Leandro, ao Evandro e aos telespectadores da RDC TV. E por último, Leandro Sesimbra, que é secretário da Câmara Empresarial Argentino-Brasileira e da Câmara da Indústria, Comércio e Turismo do Mercosul. Leandro, bem-vindo, boa noite.
Boa noite, Macalossi. Boa noite, colegas Dr. Evandro, Dr. César e demais telespectadores. Vamos falar sobre... Agradeço o convite. Vamos falar sobre a passagem de Ernesto Araújo no Ministério das Relações Exteriores. E eu vou começar com o doutor Evandro. Ele aparentemente sai pela porta dos fundos, né, doutor Evandro? Ele sai muito fustigado, muito questionado. A Cátia Abreu chamou ele de bandido, basicamente. E vamos lá, o conteúdo do post dele foi grave. Ele, afinal de contas, tornou pública uma conversa com uma senadora, fazendo, inclusive, ilações em relação às intenções dela. Como é que o senhor avalia isso? De fato, Macalossi, eu vejo como uma saída melancólica, né? Um final de um período de gestão à frente de um ministério tão importante, tão crucial para o momento que a gente está vivendo, sem deixar nenhum legado construtivo, né? E você bem falou, no momento da sua explanação dos fatos, a questão da atitude desagregadora, né? E esse tipo de atitude, ela é uma atitude que depõe contra a figura de um bom diplomata, né? O bom diplomata, ele tem que ter a capacidade de agregar, conversar, dialogar com pessoas diferentes, né? Com posicionamentos diferentes, com ideologias diferentes também, e até ter a capacidade, né, de se colocar numa posição de uma ambiguidade construtiva para permitir sempre a possibilidade do consenso, de um ajuste, de um acordo. Mas ele foi um ministro que partiu para se não para um confronto, para uma tomada de posição que não deixava espaço para um diálogo de um contraditório que pudesse ali chegar a um consenso. Então, ao longo desse período todo, né, geralmente os ministros de Relações Exteriores, né, gostam de deixar um certo legado, e talvez o legado que ele deixou, talvez para ele seja relevante, mas para o Brasil, por tudo que a gente está passando nesse momento, e que era uma figura-chave, por exemplo, para a questão da aquisição das vacinas, ele não teria deixado nenhum legado relevante. Então, é um final realmente melancólico. Lembrando que ele tem sido criticado também na sua condução da política externa por não ter feito o acordo da COVAX Facility, requisitando o maior número de doses possíveis, né, doutor Evandro? E essa é uma questão que é difícil até de entender, né? Porque o Brasil estava numa posição muito confortável para poder adquirir, seja a vacina chinesa, seja a vacina russa ou qualquer outra. E eu mencionei aqui, no caso, a chinesa e a russa, pelo fato do Brasil fazer parte do BRICS, né? Esse agrupamento que envolve, além do Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, que já vem sendo construído desde 2008, 2009, né? Então, eu acredito que se tivesse tido uma política externa mais ecumênica, nós estaríamos hoje com várias opções de vacina. Então, a postura dele em relação à vacina é influenciada, seja lá por qual interesse, se foi meramente uma questão ideológica ou se havia outros interesses que não estão ainda claros, né? É uma atitude que que é contrária, né? É de encontro aos interesses brasileiros. Ele estava numa posição para realmente obter essas vacinas desde o começo, né? E não conseguiu. Não conseguiu por uma escolha, né? Por escolhas equivocadas, que deixou, então, o país nessa situação. Não sabemos se é uma escolha dele, obviamente, né? Porque ele é um representante, né, do presidente da República, mas que ficou tudo um pouco prejudicado, me parece, pelo tomada de posição dele muito ideológica, que está expressa, inclusive, nos textos que ele escreve. Então, o que se espera é que a gente consiga agora, com essa nova realidade, esse novo cenário, né, começar do zero, né, nesse diálogo de negociação para novas vacinas. Uma última pergunta, doutor Evandro, nessa sua primeira intervenção, em relação a essa postagem dele específica. Ele ataca uma senadora que é uma senadora reconhecidamente combativa, a senadora Cátia Abreu, muito ligada a um setor importantíssimo da nossa economia, que é o setor do agronegócio. Foi ela que criou a Confederação Nacional da Agricultura, basicamente, né? E ela já se meteu em outras polêmicas
mas ela é muito respeitada. Como é que o senhor viu esse episódio especificamente? Porque não é todo dia... Os ministros das Relações Exteriores costumam ser muito cordados, né? Cumprindo aquela velha frase, né? Que o diplomata bom é aquele que pensa 2 vezes antes de não dizer nada. Né? Ele faz o estilo oposto, né? Olha, primeiro, discorde-se ou concorde-se da senadora Cátia Abreu. Acho que o fato dela estar presidindo a Comissão de Relações Exteriores do Senado é um sinal positivo, né? Porque ela leva essa combatividade dela, essa reconhecida combatividade dela, na defesa dos interesses brasileiros e que hoje estão muito vinculados ao agronegócio, né? Na verdade, não só hoje, né? O Brasil sempre teve o agronegócio como um setor, né, de sua economia extremamente importante, né? Então, ela consegue aí ser uma porta-voz desse setor que tem produzido superávites em nossa economia, né? Quer dizer, a situação econômica do Brasil depende muito do agronegócio, né? Então, ela é uma senadora que está, vamos dizer assim, completamente em conexão, né, com essas demandas. Então, os problemas gerados pelo ministro atrapalhavam, em alguma medida, né, perspectivas de futuro com o agronegócio em parcerias, no caso aí com o nosso maior parceiro comercial e maior comprador, né, desse setor, que é a China, né? Agora, o Twitter dele é problemático porque, sendo verdade ou não, expõe uma conversa que ele teve com a senadora, segundo a senadora, uma conversa de 3 horas. Então você pode descontextualizar muito, né, o que foi dito, né? E, além do que, ele se inviabiliza como interlocutor, porque no momento em que você expõe publicamente uma percepção sua, enfim, de um diálogo ou um trecho que aconteceu ou não que seja, não tem como a gente dizer, mas o fato de tornar isso público inviabiliza a possibilidade dele ser um interlocutor que as pessoas possam, os políticos, né, possam ter uma conversa franca, direta, não no sentido de pedir favorecimento, isso e aquilo, mas de não ficar tão preocupado com o que vai dizer, com receio de que ele venha a fazer uma interpretação equivocada do que foi dito. Tu acha, né, que ele já tinha ciência, doutor Evandro, tu acha que ele já tinha ciência de que não teria vida longa no Ministério e resolveu cair atirando? Já que ele sempre fez ele sempre fez um uso de uma retórica anti-China muito forte. É isso que deixa a entender, né? Porque esse tipo de mensagem de Twitter já é praticamente ali ele selar uma perda de legitimidade interna. E veja, e acho que esse é um ponto importante, até para finalizar o comentário, eu não quero me alongar, quero ouvir os nossos colegas, o Sérgio e o Leandro também, mas veja, é importante que ele tenha a legitimidade interna, né, para poder exercer a função de porta-voz dos interesses brasileiros, né? Essa legitimidade interna, ela já vinha se erodindo, né, com, inclusive, a última audiência no Senado, e depois a carta dos prefeitos, depois essa carta anônima, vamos dizer assim, né, não assinada publicamente por diplomatas, mas que já é sabido um descontentamento dentro, né, da corporação, né, dentro do Itamaraty. E, segundo os relatos, ele também tinha perdido muito da legitimidade externa. E uma perda de legitimidade externa, não só porque, enquanto o mundo estava discutindo vacina, ele tinha como agenda importante a questão dos costumes, como, além do atrito com a China, que ele deixa de ser um interlocutor prioritário, ele como pessoa, né, também criou um problema com os Estados Unidos, né, agora eleito com Biden. Então, ele perde a legitimidade externa, perde a legitimidade interna. E esse Twitter, acho que ali ele já estava realmente, era o prenúncio, né, de que ele estava de saída. Eu pedi para a nossa produtora Ana, que trabalha no Switch junto conosco aqui, mas também faz às vezes da produção do programa, para ela pegar a carta de demissão do ministro Ernesto Araújo. Conseguimos colocar na tela, Ana? Então vou ler aí o que ele escreveu com a data de hoje, 29 de março de 2021. Senhor presidente, querido chefe, no cargo de ministro das Relações Exteriores, para o qual o senhor me proporcionou a imensa honra de me designar, lutei desde o início pela liberdade e dignidade do Brasil e do povo brasileiro, pela nossa soberania e grandeza em todos os aspectos. Procurei, à frente de muitos colegas para os quais diplomata e patriota não são antônimos, colocar o Itamaraty a serviço do sonho de um novo Brasil. Nessa luta, deparei-me cada vez mais ao longo do tempo com correntes frontalmente adversas.
Desse choque do qual não posso recuar sem renunciar aos princípios que com o senhor compartilho, surgiu nestes últimos dias uma situação que me torna impossível seguir trabalhando por nossos ideais na posição que neste momento ocupo. Ergueu-se contra mim uma narrativa falsa e hipócrita a serviço de interesses escusos nacionais e estrangeiros, segundo o qual minha atuação prejudicaria a obtenção de vacinas. Exibi todos os fatos que desmentem tais alegações, mas, infelizmente, nesse momento da vida nacional, a verdade não importa para as correntes que querem de volta o poder. Esse poder que, durante as décadas em que o exerceram, só trouxe o Brasil atraso, corrupção e desgraça. A verdade liberta e a mentira escraviza. Hoje a mentira é despuradamente utilizada para um projeto materialista que visa escravizar o Brasil e os brasileiros, a escravizar o próprio ser humano e roubá-lo de sua dignidade material e principalmente espiritual. Assim, em benefício do projeto de transformação nacional que o senhor encabeça, e em nome de minhas convicções profundas, de meu orgulho profissional e do amor que dedico ao Brasil e ao nosso povo, esse povo pelo qual me comprometo a seguir lutando até o fim dos meus dias, coloco à disposição de Vossa Excelência o cargo de Ministro das Relações Exteriores com todo o meu respeito, admiração e afeto, Ernesto Araújo. César Redel, e aí, qual que é a sua avaliação sobre esses pontos todos? Veja, Macalossi, eu acredito que o dia de hoje ele é extremamente simbólico para as relações internacionais do Brasil, não apenas pela demissão ou pedido de demissão do ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, mas também a própria mudança, né, do Ministério da Defesa, que tem um papel constitucional muito importante também nas relações internacionais do Brasil, uma vez que define a Política Nacional de Defesa, a Política Nacional de Estratégia, o Livro Branco de Defesa, que são elementos importantes também na formulação da política externa do Brasil, né? Eu acredito que essa saída, com esse último tweet, né, trazendo à baila a questão do 5G, ele se perde um pouco numa janela cronológica, porque o edital do certame foi publicado pelo próprio governo em fevereiro, né, onde ali se colocam condições também para a participação da empresa chinesa estatal, a Huawei. Né? Então essa questão já estava praticamente definida, né? Não parece que isso tenha sido o elemento justificador, né, dessa troca de mensagens com a senadora Cátia Abreu, né? O que eu vejo como problemas, né? Eu quero trazer aqui uma citação de um teórico francês muito conhecido nessa área de relações internacionais, que ele dizia basicamente o seguinte, Macalossi, Evandro e Leandro, né? Os países, as nações, elas têm 3 objetivos: segurança, potência, poder, né, e glória. Né? Como é que a nação é reconhecida no plano internacional. Né? É muito problemático você defender apenas a glória sem ter aí o pragmatismo do poder e da segurança. Né? O teórico francês, inclusive, fazia uma comparação com a política francesa. Clemenceau defendia a segurança, Napoleão estava preocupado com o poder, né? E Luís XIV estava preocupado com a glória. Então, o grande problema que eu verifico, que não é um problema de agora, é um problema que já se arrasta na política externa do atual governo, né? É a adoção de uma narrativa que diz o seguinte: a política externa a partir de agora é uma política voltada para o povo. Então, quando você mistura populismo com política externa, você tem um problema extremamente significativo, né? Qual é o país que desenvolveu um projeto pragmático e voltado para o desenvolvimento, utilizando na política externa a adoção de uma narrativa populista, né? Nós não sabemos, não tem esse exemplo para citar. Então, na medida em que o Ernesto Araújo se ancora mais nessa questão da glória, de tentar levar uma imagem diferenciada, que é um governo que faz uma política externa voltada para o povo, mas a gente não sabe o que o João e o que a Maria
em termos concretos, receberam dessa política externa. Pelo contrário, nós temos aí, como o professor Evandro estava trazendo, a questão das vacinas, né? No momento em que vários países, inclusive da América Latina, já estavam fazendo, né, os seus contratos de pré-compra, né, das vacinas, o Brasil ainda estava engatinhando nesse sentido e adotando narrativas contrárias, porque era uma vacina chinesa, né, que não atendia o anseio ideológico naquele momento, né, e isso, de fato, atrasou todo o programa nacional de imunização. Então, a política externa, ao invés de estar trazendo benefícios diretos para o povo, né, na política externa popular, ela, na verdade, trouxe um revés, né? E isso foi se acumulando nos últimos meses, né? Até que chegou um momento, né, de uma forte pressão, e claro que a gente entende aqui também que há interesses por detrás, né? Isso faz parte do jogo político, né? Mas já vem de bastante tempo. Não me parece que essa questão do 5G seja a questão definidora, portanto, Macalossi. Para mim me pareceu, o que eu disse para o doutor Evandro, me pareceu ali uma gota d'água, uma justificativa final, mas já havia um escape, né? Já havia um clima muito desgostoso com relação ao ministro, e não apenas em relação ao ministro, existe uma outra figura no Ministério das Relações Exteriores que, na verdade, está vinculado ao Palácio do Planalto, que é o Felipe Martins, que é o responsável pela deliberação da política externa, que muitos dizem é o verdadeiro ministro das Relações Exteriores e que permanece como integrante do governo, é aluno dileto de Olavo de Carvalho, né? Inclusive. E aluno mesmo, né? Não é, eu vi uma palestra, eu li um livro, não. É aluno mesmo, já há muito tempo. O conheço pessoalmente, inclusive. E também o Felipe Martins sendo alvo de críticas muito profundas, se envolveu num episódio aí recente, inclusive com o presidente do Senado, né? E eu me pergunto se às vezes não houve ali uma manobra para desviar a atenção do Felipe Martins para o Ernesto Araújo. Não sei o que tu pensas disso, César. Eu não sei se resta clara essa tese. É um assessor, não é um funcionário do primeiro escalão. Ele desempenha no governo um papel meio de formulador, por assim dizer, me parece, mais ou menos como Marco Aurélio Garcia desempenhava na época do PT. O que eu vejo é o seguinte, né? Na medida aquela questão envolvendo o Senado, né? Na medida que um assessor que não é eleito, né, ele está lá para assessorar, ele vai no Senado, que é uma Câmara importante do Congresso, né, dentro da crise toda já existente, não só da questão da diplomacia das vacinas, do próprio andar da carruagem da política externa de Ernesto Araújo, e faz um sinal que gera N interpretações. Eu vejo que não se justifica, né? Não se justifica dentro de um rito praticamente litúrgico, que é o de explanar a diplomacia, que hoje é pública. Já foi, há muito tempo atrás, já foi uma diplomacia de gabinete, mas hoje é uma diplomacia pública e deve prestar contas ao Congresso, né? As duas casas, tanto a Câmara como o Senado. Então, eu vejo como uma precipitação, né, no sentido de aprofundar ainda mais a crise. Quando, né, o passo que deveria estar é que aquelas pessoas que trabalham com política internacional sejam e tenham uma atuação diplomática, pragmática, para benefício do país, e não o contrário, a acentuação de uma política externa ancorada em uma narrativa ideológica que não funcionou, não trouxe resultado concreto para o Brasil. Então, eu vejo esse caso inscrito dentro dessa problemática, né? Leandro Cezimbra,
sua avaliação, o governo foi eleito com um tom muito crítico em relação ao Mercosul. Como é que tu vê esse cenário? A saída de Ernesto Araújo. Bom, eu acredito, assim, me preparando para hoje, assim, para nossa conversa, eu resolvi dar uma olhada no discurso de posse do nosso ex-ministro. E tem alguns pontos que me chamaram bastante atenção. Ele entra, inclusive, em contradição quando elogia o cantor, que era o ministro Aloysio Nunes, que hoje é senador, né? Ele diz assim: agradeço muito tocado sua deferência e gostaria de dizer que a história sempre lembrará sua condução sempre segura, serena, competente dessa casa em momentos difíceis e que queria dizer que tive muito orgulho em trabalhar sob sua chefia em temas importantes desse ministério. Nesse ponto aqui, quando eu li, que é bem no início do discurso, eu pensei assim, não, é um discurso que é, vamos dizer assim, a cara da diplomacia. Mas ele tem uns outros trechos, atacando o globalismo, uns trechos bastante estranhos para quem já ouviu, como eu, os uruguaios, por exemplo, dizerem que um diplomata brasileiro é capaz de lhe retirar a camisa sem tirar o paletó, ante a sua grande capacidade de negociação. Ora, se nós temos uma diplomacia brasileira famosa, e é famosa no mundo inteiro pela sua capacidade de negociação, como alguém tão inábil, para dizer o mínimo, conseguiu ficar tanto tempo como ministro das Relações Exteriores, é o que eu me pergunto. Porque, assim, há nos anais da diplomacia brasileira uma frase do ministro Azeredo da Silva que diz: a maior tradição do Itamaraty é saber renovar-se. Mas, para nós aqui, o que aconteceu foi... A nossa diplomacia, ela seguiu um caminho muito equivocado. Ela seguiu o caminho que nunca seguiu antes, que era o caminho do litígio. Por que eu estou dizendo isso? Mesmo, tu consideras que mesmo na época do PT não havia essa política do litígio? Com essa carga pesada, não. Não. Com essa carga pesada, eu não vi. Porque, por exemplo, e aqui, nenhuma alusão positiva aos governos do PT, por favor, mas um ministro das Relações Exteriores chamar o coronavírus de comunavírus, por exemplo, né? E que seria um plano para instaurar o comunismo no mundo com nações sem liberdade, um feito para vigiar e punir. Ora, não é, sob a minha avaliação, me perdoem quem discorda, mas não é postura de um embaixador, de forma alguma. Muito menos de alguém responsável pela diplomacia brasileira, que, vamos lá, a grande responsável pela criação do Estado de Israel foi a diplomacia brasileira. Quando o Oswaldo Aranha foi o primeiro, quando o Oswaldo Aranha estava representando o Brasil na ONU. Exatamente. Desculpem a expressão, um tanto chula, mas um Oswaldo Aranha se remexeria na tumba ao assistir determinadas falas do nosso ex-ministro, né? Fora isso, os próprios conflitos com a China, que praticamente inviabilizaram a sua visita ao país nos últimos tempos agora, que ele chegou a ser substituído pelo segundo no comando do ministério, que é o almirante
agora não me recordo o nome, mas o almirante foi no lugar do ministro das Relações Exteriores numa visita oficial à China e depois numa visita oficial à Argentina, né? Voltando mais para o meu assunto cotidiano, como isso? Um dos nossos principais parceiros comerciais, vamos dizer assim, não suporta o nosso chanceler, né? Em uma visita do secretário de Estado norte-americano ao país, sapeca a frase chamando Nicolás Maduro de fascínora. Nós aqui, né, Macalossi, podemos chamar o Nicolás Maduro de fascínora a hora que nós quisermos, nós temos a liberdade para isso. Mas o cargo de chanceler brasileiro não permite que se faça isso. E assim nós estávamos tratando de uma pessoa que tem anos de experiência no Itamaraty, não é não deveria ser um outsider, mas ele agiu feito outsider, né? Também a demora em reconhecer a vitória de Joe Biden, né? Enfim, nós não estamos aqui, né? Nós brasileiros nada podemos fazer com relação às eleições em outros países. Podemos lamentar ou comemorar, ok, mas o nosso chanceler não tem esse direito, né? Foi chamada a atenção em Israel por não estar usando máscara. Isso foi foi vergonhoso para nós brasileiros, né? Se o ministro de Israel estava usando máscara, o nosso não, sendo que nós estávamos na casa de Israel, né? E aí eu sou obrigado a concordar com os colegas que eu acredito que foi a última gota d'água no copo, né? Acho que ele também não aguentou mais a pressão, né? E aí, assim, meio ao final dessa relação que eu fiz de alguns fatos, né, problemáticos, na relação com a Argentina, que é um dos nossos principais parceiros comerciais, em 28 de outubro de 2019, quando o presidente Fernandes foi eleito, disse: forças do mal celebram a eleição na Argentina. No dia 4 de dezembro, aqui em Bento Gonçalves, ele diz: o Mercosul é parte fundamental do novo projeto de nação. Dia 30 de dezembro de 2020, ele condena a legalização do aborto na Argentina. Mais uma vez, nós podemos ser contrários. Nossa opinião pessoal é uma coisa, mas enquanto representante da chancelaria brasileira, ele jamais poderia ter falado uma coisa assim. E aí, agora, em 15 de fevereiro, como eu disse anteriormente, ele é vetado de participar de 2 missões, a Argentina e a China. E por fim, né, no dia 2 de março agora, ele passa a defender acordos individuais no Mercosul, contrariando justamente aquela fala do dia 4 de dezembro de 2019 e contrariando uma decisão do próprio bloco de 2000, em que os integrantes, os sócios do Mercosul, estabelecem que vão fazer todas as negociações juntos. Ou seja, ele enfraquece o Mercosul. Né? Então, e aí, isso até é assunto para mais outras oportunidades, mas há que se saber o que se esperar do Mercosul. É essa fala do ministro, o enfraquecendo, ou nós trabalharmos juntos, apararmos as arestas com os nossos vizinhos e tentar construir caminhos, né? Temos um acordo com a União Europeia que ainda não se resolveu. Temos um acordo com o EFTA, né, muito mais a ponto de ser efetivado. Temos acordos com a Ásia em trâmite. O que esperarmos do Mercosul? Muito bem. E eu acredito que o próximo ministro
tem uma postura um tanto diferente. Espero, né? Muito bem, e vamos continuar essa análise aqui. Foi anunciado um novo ministro para a pasta, né? Alguém, isso já havia indicativo, era alguém com uma relação ideológica, por assim dizer, próxima à do ex-titular do Ernesto Araújo. Então, nós temos aí a nomeação do novo ministro das Relações Exteriores do Brasil, foi anunciado hoje. Havia especulação, né, em relação a quem seria o titular, mas o novo ministro das Relações Exteriores, o titular da Embaixada da França, né, doutor Evandro? Um sujeito que não tem muita experiência, né? É porque o sobrenome dele é França, né? E o que se diz é justamente isso, né? Que ele não tenha uma experiência em condução, esse chefe de missões diplomáticas, né? Que a atuação dele foi mais em cerimonial, né? Em algumas atividades pontuais, mas que não teria uma experiência em ações mais amplas, mais consistentes, substantivas, sobretudo sendo chefe de missões diplomáticas como um embaixador, né, fora do país. Mas, enfim, de todo modo, o que a gente tem que ter claro é que é uma pessoa que vai seguir a política externa orientada pelo presidente, né? Porque o presidente aí é que tem para a nossa Constituição nessa prerrogativa, né, de estabelecer as relações e representar o país no exterior. Então, a pergunta que fica é se haverá, de fato, não só uma mudança, como já ocorreu, né, de um representante na pasta, mas também uma mudança efetiva na orientação efetiva da política externa, né? Ou seja, se a política externa ela vai ser uma política externa mais multilateralista ou se ela vai continuar sendo uma política externa que usa o discurso do globalismo, né, para, de certo modo, atacar algumas organizações internacionais, as decisões de organizações internacionais, e o enfraquecimento de organizações internacionais é um problema. A gente vê, no caso de uma pandemia, né, como é importante e poderia ter sido mais importante a Organização Mundial da Saúde, né? Se vai para uma política externa mais ecumênica e não apenas alinhada aos Estados Unidos, né? Então, a gente precisa aguardar um pouco mais, né, o desenrolar dos fatos para poder avaliar se vai ter, de fato, uma mudança de orientação. Mas uma coisa eu acho que é importante sublinhar, né, que a gente retomar a Constituição, né, porque na Constituição nós temos ali os princípios, né, que regem as relações internacionais do Brasil. Além do princípio da independência nacional, existe o da não intervenção externa, nem assuntos internos, assuntos dos outros estados, a defesa da paz, que é um ponto importante, e a cooperação entre os povos, né, para o progresso da humanidade, assim diz a nossa Constituição. E todo esse conjunto implica uma coisa: o Brasil voltar a ter um papel de um ator relevante, como ele é, do ponto de vista de sua economia, do ponto de vista até de temas como ambientais, para dialogar com vários países, e não ter o projeto de ser pária internacional. Então, esse projeto tem que ser posto completamente de lado, né, e que nunca mais seja uma opção para a nossa política externa. Eu fiz antes na verdade, o doutor Evandro me corrigiu, porque eu falei embaixador da França, quando eu falei o embaixador, eu queria ter falado o embaixador França, não o embaixador da certo. França. É porque, de fato, ele tem o França no nome. Ele era... Isso. Vamos pegar aqui o nome completo dele, porque é uma figura de menor relevo, né? Ele não é um diplomata, não é um diplomata com uma grande experiência. Carlos Alberto Franco França. Tem até a foto dele aí, vamos botar no ar a foto do novo ministro das Relações Exteriores, Ana. Temos aí a imagem do novo ministro para colocar no ar. Esse é o novo ministro, embaixador Carlos Alberto Franco França, não é o embaixador da França, é o embaixador França, que foi confirmado nesta segunda-feira como novo ministro das Relações Exteriores. Ele tem 56 anos e ele chefiava o cerimonial do Palácio do Planalto.
não quer dizer que ele é organizador de festinha, não. É os protocolos da organização dos eventos. É um cargo que requer um senso de organização, enfim, o perfil para esse cargo é de ser alguém que seja hábil, que seja uma pessoa que busque o entendimento e, de fato, o novo ministro, ele é um sujeito discreto, não muito afeito a holofotes, né? E, enfim, agora tem esse desafio. O problema, né, Evandro, é que ele nunca chefiou nada. Ele nunca foi, ele foi nomeado, ele foi aprovado embaixador recentemente, mas ele nunca chefiou uma missão diplomática. E foi o mesmo problema com o Ernesto Araújo. O Ernesto Araújo também não tinha chefiado nenhuma missão diplomática até assumir o Itamaraty, né? Isso é uma questão importante, porque, mais uma vez, né, o Itamaraty tem a sua dinâmica, né, o seu corpo diplomático. Eu acho que é importante dizer o seguinte, desculpe lhe interromper, não é necessário que o ministro das Relações Exteriores seja necessariamente alguém do corpo diplomático. Por exemplo, o José Serra foi ministro das Relações Exteriores. O Aloysio Nunes Ferreira foi ministro... Então, não há necessidade, mas é que são pessoas que têm experiência, né? Exatamente. No caso, ele não tem nenhuma. Pode continuar. Que é um cargo político, né? Tem que ser um cargo de confiança do presidente, né? E pode ser, portanto, uma pessoa fora dos quadros do Itamaraty, não há problema nenhum nisso, né? Você citou 2 exemplos, no período do FHC teve o Celso Laffer, né? Professor também da USP. Então, isso é possível, né? Pode ser, às vezes pode até ser desejável, dependendo das circunstâncias, né? Mas o que você levanta é um ponto importante, porque isso significa dizer que poderia haver várias outras opções, né? Não só dentro do Itamaraty, mas também fora do Itamaraty, que pudesse se colocar como uma autoridade no sentido de ser uma pessoa reconhecida, né, pelos diplomatas como um representante à altura da função. Então, isso levanta uma certa questão, né? Vamos ver como o próprio corpo diplomático irá reagir em relação a isso. Se o próprio indicado, né, o ministro França, se ele pode surpreender ou não, a ver, né? E se dentro do corpo diplomático vai haver, de fato, uma espécie de legitimação do novo ministro, né? Que, de certo modo, ajuda, empurra ele a cumprir suas funções, né? Mas, volto a dizer, a política externa, quem define é o presidente, né? Ou os filhos do presidente. Ou isso. Leandro Sesimbra. Exato. Perfil do novo ministro. Olha, é mais... vamos dizer assim, é mais uma pessoa que não tem, vamos dizer assim, não tem aquela experiência tecnicamente necessária ao cargo por não ter exercido nenhuma função diplomática. Me chamou a atenção bastante esse fato, né, quando fui ver o perfil do ministro Carlos Alberto França, né? E chama a atenção ele não ter exercido, né, nenhum outro cargo de chefia de missão diplomática, mas como otimista que sou, eu acredito que, e aí me perdoem ser tão crítico com Ernesto Araújo, mas pior que Ernesto Araújo é impossível, né? Foi uma campanha desastrosa do nosso ex-chanceler à frente do Ministério. Leandro, tu que está próximo aí dos governos aqui do Mercosul, através da tua atuação aí, tanto na Câmara Argentino-Brasileira, quanto agora na Câmara do Mercosul, como é que foi ao longo desse tempo todo aí, e nas últimas 24 horas, as reações? Chegou a captar alguma coisa? Olha,
Ainda não temos nenhuma sinalização oficial dos governos, né? Mas com certeza, principalmente em relação ao governo argentino, eu acho que a sensação é de alívio, né? Porque ao mesmo tempo que a Argentina prepara um embaixador com extrema tarimba política para ser o embaixador no Brasil, né? Não podemos negar, e isso alguns jornais inclusive noticiaram há uns meses atrás, o empenho e o preparo do Daniel Scioli como embaixador argentino no Brasil, desenvolvendo um trabalho de pacificação, né? Então, eu acredito que eles recebam com um certo alívio, né, a substituição, mas vamos ver como é que o nosso novo chanceler vai se posicionar, né? Quanto à questão uruguaia, especificamente, o Uruguai ele é mais alinhado ideologicamente, né? Atualmente ele é mais alinhado. Mas o Uruguai ele tem uma peculiaridade, e eu acredito que essa peculiaridade, inclusive, seja uma vantagem em relação a nós brasileiros, né? Que eles têm políticas de Estado mais claras, não são políticas de governo, né? E tem uma questão curiosa na legislação uruguaia, que é a seguinte: ofender o presidente é um crime. Por exemplo, né, se chamassem o presidente Lacaille Pou de genocida, as pessoas seriam processadas. Aqui no Brasil não existe essa figura. Não estou dizendo que, enfim, os governos não são suscetíveis a críticas, são, mas há todo um respeito à liturgia do cargo no Uruguai que aqui nós, infelizmente, não temos, né? Agora, só um parêntese que também me ocorreu, quando o professor referiu quebra de confiança, né, o professor Evandro, a legitimidade e a confiança foram dadas pelo presidente, mas eu entendo que o nosso ex-chanceler ele não soube utilizar. E aí gerou todos esses passivos para o sucessor ter que trabalhar, né, os conflitos com Estados Unidos, China e Argentina. Vamos lá. César Redel. César Redel, não está online? Caiu? Opa, estava sem som aqui, mas agora já arrumei. O perfil, César, o que tu achas do perfil do novo ministro das Relações Exteriores? Eu acho que a saída do presidente Bolsonaro, estrategicamente, foi selecionar uma pessoa que tenha uma inclinação mais técnica, não tão ideológica, ou seja, tudo que o Bolsonaro não quer nesse momento é mais crises, apesar do governo ser um gerador de crises, né? Mas é tentar evitar com que essas inclinações mais ideológicas da política externa, né, não prejudiquem o governo. Então, caiu a decisão nesse profissional. Eu vejo alguns desafios importantes para a política externa agora sob novo comando, né? O primeiro deles, Macalossi, é em relação à OCDE, né? Nesse quesito, o governo parece que adotou um método de autossabotagem, né? Porque o governo, talvez o principal objetivo que se cristalizou com o ministro Araújo tenha sido esse desejo de entrar na OCDE. Mas desde que se iniciou o pleito, né, o Brasil tem feito tudo ao contrário do que a OCDE coloca como política públicas, né, para os seus membros. Por exemplo, a questão da pandemia. A OCDE sempre indicou a testagem massiva, um plano de imunização com clareza, a questão do distanciamento. O governo fez tudo ao contrário. Depois veio a questão da Petrobras, né? A OCDE
tem um grupo que estuda o aspecto da governança dentro dos países membros, né? Então acendeu um alerta vermelho no sentido de, opa, o governo está interferindo dentro de uma empresa estatal, né? Isso não segue os nossos bylaws, né? As nossas regras, né? Outras questões também ocorreram em relação ao OCDE com a Lava Jato, né? A OCDE criou um comitê especializado para acompanhar se realmente o Brasil está ou não está abandonando uma agenda de corrupção. Então, isso já criou um revés também. Então, por mais que o ministro tenha boas intenções, né, esse método interno de sabotagem, ele prejudica em grande medida o que vai se fazer no exterior, né? Outra questão, esse alinhamento automático que se criou com o Trump, né? Não foi um alinhamento automático com os Estados Unidos. Se eu não estou enganado, um dos textos do Ernesto Araújo, que eram publicados no blog dele antes da sua posse como ministro, se referiam ao Deus de Trump. Sim, sim. Fazia aquela diferenciação entre o Ocidente, entre o Oriente, né? Trazia toda uma narrativa em cima das correntes tradicionalistas, se criticava o globalismo, etc., etc., né? Mas esse alinhamento que o governo fez foi um alinhamento automático com o Trump, só que o Trump, ele, assim como qualquer governante, né, daqui a algum tempo ele pode modificar, né? Parece que havia uma certeza que o Trump continuaria. E o Trump era, digamos assim, o defensor da entrada do Brasil na OCDE. E nós, historicamente, temos uma relação muito produtiva com os Estados Unidos, né? Então, essa questão desse alinhamento, né, deixou muito prejudicada também a política externa, com o Trump, eu digo, né? A questão do entorno estratégico. O governo chegou a fazer uma revisão do seu plano nacional de estratégia, sua política nacional de defesa, né? Foi uma alteração muito sutil, até se esperava uma alteração maior, né? Mas a questão do entorno estratégico, ela toma uma faceta importante, porque parece que não se desenvolveu um pragmatismo com o Mercosul. Enquanto que o bloco demanda uma revisão premente da tarifa externa comum, que é a ferramenta que pode dar mais competitividade ao bloco e à defesa também dos empresários, o Brasil não se ateve a essas questões pragmáticas que importam para o Mercosul. Lá no início do governo teve inclusive uma postura ideológica, vamos nos retirar do Mercosul, etc., gerou toda aquela polêmica, né? Então, eu acredito que o novo ministro ele tenha esses desafios, né? Mas o grande problema é esse método de autossabotagem interna que atrapalha as relações internacionais do Brasil, né? E talvez o maior desafio é essa questão da diplomacia das vacinas, né? Um ministro que possa trabalhar em criar e trazer mais oportunidades, em dar mais celeridade ao programa de imunização, contatando outros países, contatando laboratórios, enfim, possa agilizar esse processo. Esse é o grande desafio e a necessidade do momento para o país, né? Nós tivemos, na história da política externa brasileira, desde o nosso patrono, Barão de Rio Branco, né, os fundamentos muito bem assentados da política externa, voltados para o interesse nacional, que não é um interesse de se atender a uma política externa popular, que não tem guarida nenhuma em termos concretos, né? Então, esses parecem, Macalossi e colegas, que sejam aí os principais desafios para esse mandato aí do ministro de Relações Exteriores, né? Muito bem. Último ponto, o futuro da diplomacia brasileira. Nós já estamos no limite do tempo, então, junto com isso, as despedidas. Senhores, o que vocês acham que acontece daqui para frente? É possível
neste governo, fazer uma política externa sem taras ideológicas? Leandro? Eu acredito que sim. Acredito que sim, confio nisso, né? A nossa diplomacia ela precisa trabalhar mais alejada do viés ideológico, né? Nós não precisamos, contrariamente ao que disse o ex-ministro no seu discurso de posse, admirar a Itália, a Hungria e Polônia, né? Não precisamos fomentar fobias nem ódios, ao contrário, precisamos encontrar caminhos, né? E encontrar caminhos que sejam de facilitação de comércio, de facilitação agora, né, de vacinas. Com a nossa capilaridade do SUS, obviamente, nós vamos ter plenas condições de vacinar parcela significativa da população em um tempo bastante curto, né? Então, eu acredito que esse seja o caminho de diálogo. Espero que o nosso novo chanceler tenha esse norte, né? O norte do diálogo, o norte enfim, voltando às raízes do que é o nosso Itamaraty, né? Que, embora saiba se reinventar, né? Se renovar, saiba também, vamos dizer assim, lamber as feridas e atuar em prol do Brasil, né? Muito bem. Dito isso, então, agradeço a oportunidade mais uma vez e sigo à disposição do programa. Obrigado, Leandro. César Redel, a sua avaliação sobre o futuro da diplomacia em 2 minutos. Olha, Macalossi, nós temos ainda pouco tempo, né, até o encerramento do mandato do governo Bolsonaro, então é pouco provável que a gente tenha muitos avanços, né? Mas o que a gente percebe historicamente é que essa visão ideológica da política externa, ela trouxe elementos muito graves para o Brasil, para a história do Brasil, durante o governo do PT, onde isso se acentuou muito, né, principalmente na figura do Marco Aurélio Garcia, né, a ideologização. O Brasil se perdeu muito, né, quando focou todo o seu esforço numa política sul-sul, ainda naquela concepção atrasada de periferia, de centros, né, no mundo dividido pela linha do Equador. A coisa mudou muito, né? E é muito gravoso o que a ideologia pode fazer para a política externa. Então a gente espera que o Brasil adote uma postura um pouco mais pragmática, uma postura da nossa tradição, como disse o Evandro, ancorada no artigo 4º da Constituição Federal de 88, que são princípios que foram cristalizados durante a história da política externa brasileira, principalmente a partir da influência do Barão de Rio Branco, que é nosso patrono, né? E que possa o Brasil adotar esse pragmatismo no entorno estratégico, na liderança, buscar uma liderança no Mercosul e principalmente focar em soluções viáveis, sem ideologias, para a questão das vacinas, tendo uma diplomacia de vacina avançada que possa fazer uma mediação. E aí sim, atendendo os anseios populares que agora estão voltados na imunização. Então, agradeço, Macalossi, o convite mais uma vez para estar aqui com você, com os telespectadores da RDC, com o Evandro, com o Leandro. E já antecipo que estou muito curioso e ansioso para o programa de amanhã do Cruzando as Conversas, que vai dar continuidade a essa questão, inclusive, pelo que você falou, trazendo o professor Marcos Quadros, né? Uhum. Que tem uma orientação muito interessante, muito curiosa, sobre essas formações de bastidores do governo. Então, já estou bem ansioso para assistir o programa de amanhã, Macalossi. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, meu querido César Redel, e gostaria de agradecer e deixar também para sua manifestação sobre o futuro da diplomacia o doutor Evandro Menezes de Carvalho, a quem eu agradeço muito por ter aceito o convite para a edição de hoje e espero que volte em outras oportunidades para falar de diplomacia no nosso programa. Obrigado, professor Evandro.
Bom, obrigado também pela oportunidade de estar aqui, né? Bom, sobre a sua pergunta final, eu acho que até agora o Ministério das Relações Exteriores ela fabricou muita espuma e poucos resultados concretos. Então, há a possibilidade de um recomeço, né? E um recomeço que se faz dentro de um signo de urgência, né? Em função da crise das vacinas. Então, acho que um desafio importante, dentro dos desafios, além dos desafios apontados pelo César, é o da reorganização das relações com a China. O maior parceiro comercial, o fluxo de comércio de 100 bilhões, o superávit de 30 bilhões com a China, inclusive é o superávit do Brasil no comércio internacional como um todo. Então é preciso reorganizar essas relações e essa sinalização com a China vai mostrar também, né, que seria agora uma política externa mais pragmática, né, que se afastaria daquele ideologismo, né, do ex-ministro Ernesto Araújo. E, por fim, um segundo passo que poderia sinalizar também na linha desse pragmatismo é a reorganização das relações com a América do Sul. Não adianta a gente pedir ajudas de vacinas para os Estados Unidos, China, se a gente também não ajuda ou não se prontifica a ajudar também os países vizinhos, porque é uma área importante, né, onde a gente situa do ponto de vista da geopolítica, da geoeconomia. E aí a questão da Argentina, né, apontada pelo Leandro, é um parceiro. Veja só, o Brasil era o maior exportador para a China, perdeu essa posição para a China o ano passado, né? Agora a China é o maior parceiro comercial da Argentina. E eu acho que dentro dessa competição saudável do mercado internacional, a gente tem que olhar todos esses parceiros de maneira construtiva, quem sabe construindo um diálogo conjunto, para ver como é que a gente pode desenvolver uma relação que seja ainda mais favorável para o Brasil no contexto do Mercosul e com essa presença chinesa na região. Então, acho que apenas comentários para complementar o que já foi dito pelo César e pelo Leandro. Foi um prazer participar do seu programa, Macalossi, e agradeço também a atenção aí dos espectadores da RDC TV. Obrigado. Obrigado, Evandro, um prazer foi todo meu. Agradecer novamente o meu querido amigo Eduardo Ponticelli por ter feito o meio de campo aí, para a gente também ter a participação do doutor Evandro aqui na edição de hoje do nosso programa. E só um ponto final nessa discussão aí, por enquanto. A diplomacia no governo petista, ela obedeceu critérios ideológicos que nos levaram a situações muito embaraçosas e agora no governo Bolsonaro me pareceu que, em parte, se tentou fazer isso invertendo o polo e colhendo exatamente os mesmos frutos, né? A boa diplomacia é a pragmática, é a diplomacia de resultados. E daí, numa diplomacia de resultados, não pode achar que tu vai, né, derrubar o regime chinês, nem mudar o resultado da eleição americana. Isso é devaneio ideológico e ele é mau conselheiro quando se trata de relações exteriores. Meus caros, muito obrigado a todos. Foi um prazer. Nós vamos fazer um intervalo e nós voltamos com João Carlos Silva, direto de Brasília, para falar sobre as mudanças no ministério de Jair Bolsonaro. Já retornamos. Muito bem, estamos de volta. No primeiro bloco do programa tivemos Roberto Rocha, que é o procurador-geral do município, falando sobre a judicialização do projeto de reforma previdenciária em Porto Alegre. No segundo bloco, Leandro Sesimbra, César Redel e Evandro Menezes de Carvalho comentaram sobre a saída de Ernesto Araújo do Ministério das Relações Exteriores e o futuro da diplomacia brasileira. E neste último bloco temos João Carlos Silva, direto de Brasília, falando sobre as mudanças no Ministério de Bolsonaro. Foram 6 alterações. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E também de Colombo, estruturas para eventos e também fretes e cargas. João Carlos Silva, muito bem-vindo de volta aqui ao Cruzando as Conversas. Boa noite, prazer falar comigo. Boa noite, Macalossi. Boa noite, telespectadores. Prazer é nosso. João, 6 alterações no Ministério de Bolsonaro. Eu pedi para a Ana pegar o post do presidente, vamos colocar na tela,
para a gente poder comentar aí. Hoje começou com a saída do Ernesto Araújo, mas depois teve uma sequência, né? O presidente, ao fim do dia, postou o seguinte: alteramos a titularidade de 6 ministérios nessa segunda-feira. As seguintes nomeações serão publicadas no Diário Oficial, a saber: Casa Civil da Presidência da República, General Luiz Eduardo Ramos Batista Pereira. Ministério da Justiça e Segurança Pública, Delegado da Polícia Federal Anderson Gustavo Torres. Ministério da Defesa, General Walter Souza Braga Neto. Ministério das Relações Exteriores, Embaixador Carlos Alberto Franco França. Secretaria de Governo da Presidência da República, Deputada Federal Flávia Arruda. E Advocacia Geral da União, André Luiz de Almeida Mendonça. Então você note que sai o ministro da Justiça para ocupar a vaga deixada pelo Advogado-Geral da União. Aí, no Ministério da Justiça assume um delegado da Polícia Federal. No lugar do ministro Azevedo entra o Walter Braga Neto, que estava na Casa Civil, e na Casa Civil entra o Luiz Eduardo Ramos. Enfim, e agora nós temos aí também a Secretaria de Governo com a deputada Flávia Arruda, que é a esposa do ex-governador do Distrito Federal, aquele da meia de dinheiro, o Arruda, foi flagrado, né, um episódio que ficou famoso. E essas mudanças todas aí, João, qual que é a tua avaliação? Clima de fim de feira? São 6 a troca, né? 6 trocas. 6. Tomara a Deus que não seja 6 por meia dúzia, né? Esperamos Na que verdade, não, né? Esse jogo político já vem sendo costurado já há muito tempo pelo Congresso Nacional para que o presidente da República voltasse seus olhos para a política que é feita entre Poder Executivo e Legislativo. Sempre foi assim. Como o presidente não tinha uma base política no Congresso, as coisas foram se avolumando em cima do ministro das Relações Exteriores, que só fez bizarrices com relação à diplomacia brasileira com a China, com outros países, Rússia, Índia. Foi uma gestão do ex-embaixador Ernesto sofrível. E os deputados, os senadores, já estavam cansados de lembrar ao presidente que poderia ocorrer problemas com relação a essa questão da pandemia, das vacinas, o relato do Brasil lá fora com os países, né? E o embaixador Ernesto não se tocou nisso. O França, que vai assumir, ele é um diplomata muito quieto, ele é discreto, ele trabalhou em vários governos, no cerimonial da presidência da República, inclusive com o presidente Michel Temer. Ele é muito polido. Talvez ele possa, nunca ocupou uma embaixada, mas ele pode, no diálogo com o Congresso Nacional e com os países que atuam no Brasil economicamente, um diálogo muito melhor do que o do Ernesto Araújo. Não é da ala olavista, nem ideológica. Que, aliás, a ala ideológica, hoje nas redes sociais, está atacando, assim, violentamente o Arthur Lira, o Ciro Nogueira, o Fausto Pinato, principalmente o Fausto Pinato, que é deputado federal por São Paulo, preside a Frente Parlamentar Brasil-China-BRICS. E sempre lutou por essa questão diplomática do Brasil, que a gestão do Ernesto estava muito ruim. E também a senadora Cátia Arruda. A senadora Cátia Arruda, para quem não sabe, só para lembrar, ela jogou um copo de vinho no rosto do senador... Cátia Abreu. Jogou um copo de vinho no rosto do senador José Serra, quase bateu no Davi Alcolumbre, naquela sessão histórica da eleição da mesa, e para bater no Ernesto Araújo, pouco custa. A senadora veio com força para cima do Ernesto, chamando-o de marginal. Houve um silêncio no Palácio do Planalto, porque quando se trata de Senado, e outra, a questão da senadora Cátia Abreu foi fechada com o Rodrigo Pacheco e os demais senadores. Eles fecharam a questão com ela e pediram a saída imediata do Ernesto. Como o Ernesto não tinha saída, mais nem na Câmara, nem no Senado, entregou o cargo do presidente. A mudança hoje do ministro Azevedo Silva causou, até agora está tendo uma reunião no alto comando do Exército, para ver qual que é a linha do Exército
daqui para frente, porque o comandante do Exército Pujol, o general Pujol, deve ser substituído. Já causou um atrito com o presidente Bolsonaro. Aliás, o presidente Bolsonaro causou um atrito com ele. O general Pujol, que é um homem de uma brilhante carreira militar, né? Respeitadíssimo. Tem tido, ao longo desses últimos anos em que está no comando, uma postura ímpar. Ele honra a farda. Ele honra a farda. É um general de gabarito. E o que se vê nisso tudo, com relação ao Exército, é que o presidente Bolsonaro não está dando mais ouvidos ao seu grande mentor, que é o general Vilas Boas. Porque ele está ele tirou da administração generais ligados ao general Vilas Boas. Isso é um desconforto para os militares. E você veja só essa troca na Secretaria de Governo, Flávia Arruda é a deputada federal mais votada do Brasil. A esposa do governador é Roberto Arruda. Foi cassado pelo Senado, depois foi preso, uma série de... aliás, foi um grande governador em Brasília, estava indo muito bem a sua gestão, com muitas obras. É verdade. Muitos empregos, ele estava trabalhando bem. O Arthur Lira, quando foi candidato a presidente da Câmara, as meninas, as deputadas federais, se reuniram em torno dele. E havia um compromisso da deputada Celina Leão ser a ministra dos Esportes. Como não ocorreu essa escolha, o presidente Bolsonaro agora foi fazer um aceno ao Arthur Lira, que já estava muito incitado por não ter sido ouvido na escolha do ministro da Saúde. Ele tinha indicado uma médica. O presidente Bolsonaro não teve saída, chamou para a velha política perto dele, que é Valdemar da Costa Neto, que preside o PL, partido da Flávia Arruda, e ele pediu autorização para Valdemar para indicar a deputada para ser sua secretária de governo. E o Ciro Nogueira também. Os dois avalistas da ida de Flávia os três avalistas de Flávia para a secretaria de governo, Lira, Ciro e Valdemar da Costa Neto. Então a velha política voltou a reinar no governo Bolsonaro. Aliás, com a presença da Arruda, isso acho que se eleva a um novo patamar, né? Porque sim. É o Centrão agora no Planalto. O Centrão tomando conta do Planalto. A Flávia Arruda é uma deputada, é muito dinâmica. Ela tem uma interlocução muito grande na Câmara. A sua ligação com o Lira é muito grande. Então, eu acho que haverá uma facilidade agora na interlocução da Secretaria de Governo e do governo de Bolsonaro com a Câmara e também com o Senado. Porque ele fez essas trocas todas visando, não é ajustar o governo, é ajustar o diálogo com o Congresso Nacional. Agora, ajusta o diálogo com o Congresso Nacional, mas deixa um diálogo muito engastado com as Forças Armadas. É aí que mora o perigo. Por que eu digo isso? Porque o presidente Bolsonaro é militar. O que ele tem que fazer? Ele vai ter que prestar contas agora aos militares porque dessas suas ações todas, mesmo sendo o comandante em chefe das Forças Armadas. O alto comando do Exército não vai aceitar mais um general sendo colocado a teto de caixa para fora do palácio. A demissão do general Azevedo durou menos de 5 minutos. E as saídas dos generais até agora, elas foram... Todos os generais que saíram meio que pela porta dos fundos do governo, né? Começou pelo general Santos Cruz, que o general Santos Cruz foi atacado, né? O general Santos Cruz, um homem com uma experiência militar, inclusive de combate, né? Liderou missões da ONU na África. Herói de guerra. Santos Cruz é um herói de guerra. Depois nós tivemos o Rego Barros, que foi eliminado do governo, assim, sumiu, foi desgastado no governo. Aí o próprio Pazuello, que foi fidelíssimo, quer dizer, se tem uma coisa que o Pazuello não pode ser dito, é que o Pazuello não seguiu a risca o que o presidente queria. Também foi descartado. E agora é o general Azeredo, que é um outro homem brilhante. Pois é aí que eu digo, o alto comando do Exército não pode aceitar essas demandas do generalato, você não sabe, que serão retiradas do governo pela porta dos fundos. Isso aí para a farda é muito ruim. Então, eu acredito que essa reunião de hoje vai durar muito tempo, deve ter consequências assim, e até interessantes, né, para a partir de amanhã,
nós vamos acompanhar qual que vai ser o relato que vai ocorrer no alto comando, para depois você ver o que a aeronáutica e a marinha vão definir também. Agora, imagina só, do governo. Porque a saída que gerou maior preocupação foi a do ministro da Defesa, o general Azeredo. O general Azeredo soltou uma nota, João, em que ele disse que durante o período em que ele esteve à frente do Ministério da Defesa, ele manteve as Forças Armadas como ente institucional de Estado. Se a frase está lá, é porque ela está lá segundo algum propósito. Né? E daqui a pouco os comandantes das Forças Armadas entregam os cargos, a sensação que se dá é que foram nomeadas pessoas que talvez não estejam lá com esses mesmos propósitos, né? Verdade. Hoje, essas indiretas que a gente acompanha, o general Mourão deu a dele ao ser vacinado. Pediu para todos tomarem a vacina na hora que chegar a sua vez, porque isso faz parte da ciência e faz parte para preservar a saúde. Que todos tomem a vacina. Isso é uma indireta também ao presidente da República. O problema do presidente Bolsonaro com as Forças Armadas não é só os generais, não são somente os generais. É o seu vice-presidente, Hamilton Mourão, que é um general que tem uma qualificação maravilhosa, extraordinária, um currículo fantástico, e é um vice-presidente ouvido pela opinião pública e pelos setores do PIB brasileiro. Então, o presidente Bolsonaro sabe muito bem, tipo assim, o perigo mora ao lado. Não que o general Mourão faça qualquer tipo de fundamentação para desgastar o governo. O governo se desgasta por si só. Mas o general Mourão é um outro general, herói de guerra, um general preparadíssimo e que tem todas as condições de absorver um discurso que o Congresso Nacional vem pregando há muito tempo, de congregação das forças do Executivo com o Legislativo. É muito simples. Pena que o presidente Bolsonaro acordou tarde nessa pandemia absurda, gente morrendo, uma falta de preparo para a questão das vacinas, de combate à pandemia muito grande. Agora, vamos ver o desenrolar disso tudo nos próximos dias ou nos próximos meses, para ver o desempenho do ministro da Saúde, o desempenho da Flávia Arruda, o desempenho do general Ramos, que saiu também desgastado da Secretaria de Governo. Vamos manter o parâmetro disso. Por isso, os partidos aliados vão concordar com o que o presidente Bolsonaro está fazendo. Muito bem, João. Amanhã teremos aqui no programa o ex-ministro Carlos Marum. Outro craque. Esse foi o grande líder do governo Michel Temer junto ao Congresso Nacional. Era um verdadeiro... o pessoal brincava que era o pitbull do governo. Mas o ministro Carlos Marum tinha o diálogo com a classe política, até hoje, respeitadíssimo, muito respeitado pelos congressistas, porque ele sabia argumentar com deputados, senadores, governadores, prefeitos, ele resolvia o problema. Ele não deixava nada para trás. Por isso que o governo Michel Temer foi um governo brilhante em diversos setores. O ministro Carlos Marum é um extraordinário patriota que contribuiu muito para o país. E amanhã vai falar aqui no programa sobre a questão política brasileira. Então, acho que será uma aula, né? Com certeza. É isso aí. João Carlos Silva, obrigado. Voltas aí durante a semana para a gente continuar analisando esse cenário tenso. Para a gente fazer o relato da reunião do Alto Comando do Exército para os nossos telespectadores. Amanhã, então, análise sobre a reunião do Alto Comando do Exército aqui no Cruzando as Conversas. E, aliás, tem a coluna do João Carlos Silva no site da RDC TV, falando sobre a troca dos ministros, né? Li agora à tarde o texto. Está lá, rdctv.com.br, colunistas, João Carlos Silva. João, obrigado, meu querido. Boa noite a todos, um grande abraço e se cuidem. É isso aí. João Carlos Silva aqui na RDC TV. E nós vamos ficando por aqui. Amanhã nós continuamos a analisar a crise política no governo Bolsonaro, participação do ex-ministro do governo Temer, Carlos Marum, a partir das 22 horas. Boa noite.
Cruzando as Conversas. Oferecimento. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. E Colombo. Estruturas para eventos e também fretes e cargas.